Olá, queridos amigos do canal Devocional da Esperança. Primeiro, um caloroso abraço para todos vocês que já fazem parte da nossa família. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando momentos de reflexão e aprendizado que aquecem nossos corações e nossas almas. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sino de notificações para que você não perca nada do que estamos preparando com muito carinho e dedicação para vocês. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma história poderosa da Bíblia que fala sobre fé, coragem e perseverança. A coragem de Daniel. Neste vídeo, teremos a oportunidade incrível de analisar como Daniel, um jovem hebreu, se manteve firme e corajoso diante de um dos períodos mais desafiadores da história de seu povo, quando inúmeras adversidades pareciam esmagadoras e insuperáveis. Veremos como ele tomou decisões que poderiam ter mudado o seu destino e o destino de muitos outros. Tudo isso enquanto mantinha sua fé inabalável em Deus, firme como um coração que se sustenta nas rochas. Através das lições que podemos extrair dessa narrativa rica e vibrante, nossa intenção é que você também encontre inspiração e forças para lidar com os desafios que a vida nos apresenta, especialmente em momentos de maior dificuldade e incerteza. Vamos juntos, de forma cuidadosa e atenta, descobrir, passo a passo, o que a história de Daniel pode nos ensinar e como esses ensinamentos são valiosos e aplicáveis em nossas próprias vidas, mesmo em tempos difíceis e turbulentos. Daniel, um jovem hebreu, foi levado cativo para a Babilônia em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Um evento que trouxe consigo uma série de desafios inimagináveis e difíceis de conceber. Imagine por um instante estar em um lugar completamente desconhecido, longe de sua família, dos seus amigos e de suas raízes, enfrentando pressões sociais e expectativas de um novo povo que não compartilha das mesmas tradições, cultura e valores. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, decidiu que ele e outros jovens da sua terra seriam treinados para servir em sua corte, mas essa oportunidade vinha com um preço elevado. Eles deveriam abdicar de suas tradições, cultura e crenças, que eram fundamentais para a sua identidade individual e coletiva. Nesse ponto crucial da história, Daniel não hesitou em tomar uma decisão que demonstrava uma coragem impressionante e uma determinação inabalável. Ele decidiu destemidamente não se contaminar com a comida rica e o vinho do rei, mostrando que sua fé e suas circunstâncias não seriam comprometidas. Essa coragem inicial é a primeira lição que podemos aprender com Daniel. A importância de permanecer fiel às nossas crenças e princípios mesmo quando estamos rodeados por influências contrárias e desafiadoras que tentam nos afastar da nossa verdadeira essência e identidade. Manter-se fiel a si mesmo e a tudo que acreditamos em meio à pressão e às dificuldades é uma jornada muito difícil, mas inestimável. É crucial que reflitamos sobre como podemos implementar isso em nossas próprias vidas e decisões. Como podemos nos manter firmes nas nossas convicções quando o mundo ao nosso redor nos pressiona a fazer o oposto? Daniel então pediu permissão ao chefe dos eunucos para não se alimentar da comida luxuosa do rei. Com isso, ele demonstrou confiança e coragem, apresentando uma alternativa que refletia seus princípios. Pediu que eles fossem servidos apenas com leguminosas e água, ao invés das finas iguarias da corte, um desafio audacioso que poderia ter consequências sérias para ele e seus amigos. Essa atitude incrivelmente determinada demonstra que, mesmo em uma posição vulnerável e sob a imposição de poderosos, ele tinha uma fé firme e estava disposto a permanecer fiel aos seus princípios e valores fundamentais. O resultado desse desafio foi surpreendente. Após 10 dias de alimentação alternativa, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que se alimentavam com o que o rei oferecia. Aqui vemos um poderoso ensinamento se manifestar.
A perseverança em seguir o que acreditamos pode nos trazer resultados extraordinários. Essa é uma mensagem poderosa a considerar. Não importa quão difícil a situação esteja ou quanta pressão estejamos enfrentando, o essencial é confiar no plano de Deus para nossas vidas e lembrar que Ele tem um propósito divino em cada passo que damos. Já parou para pensar em como a sua fé pode moldar os resultados em sua própria vida? Assista até o final, pois essa história ainda guarda muitas surpresas importantes que vão enriquecer sua jornada espiritual e te inspirar a manter sua fé em meio a tantas adversidades. À medida que a história avança, Daniel enfrenta desafios ainda maiores e mais complexos. Em um desses momentos de crescente tensão, o rei teve um sonho perturbador que ninguém na corte foi capaz de interpretar, deixando todos em desespero e confusão. Apenas Daniel, guiado pela sabedoria divina e pela fé que carregava dentro de si, conseguiu não apenas contar o sonho ao rei, mas também explicar seu significado revelador de uma forma clara e perspicaz. Essa vitalidade de fé em momentos de incerteza traz à tona um terceiro ensinamento poderoso. Nós não devemos ter medo de buscar a Deus em momentos de necessidade e desespero, mesmo que as circunstâncias pareçam completamente desfavoráveis e sombrias. Daniel nos mostra que, ao invés de se desesperar ou esconder suas dificuldades, devemos entregar nossas dificuldades nas mãos do Senhor e confiar plenamente que Ele proverá o que precisamos no tempo certo, que muitas vezes pode não ser o nosso tempo humano, mas é sempre o tempo perfeito de Deus. Essa habilidade de se manter firme em nossa fé, mesmo em tempos difíceis, se torna um testemunho poderoso e inspirador para aqueles que estão ao nosso redor, mostrando que a confiança em Deus pode realmente mudar a trajetória das nossas vidas e impactar não apenas a nós, mas a todos que estão próximos. Como você tem buscado a Deus em tempos de pressão e dificuldade? Pense sobre isso enquanto continuamos nossa jornada pela vida de Daniel. No coração da história de Daniel, encontramos um jovem hebreu que, apesar de todas as circunstâncias adversas e arrasadoras, soube manter-se firme e destemido em sua fé. Ele foi levado para a Babilônia, onde encontrou uma série de desafios que poderiam facilmente ter desviado sua devoção completa a Deus e ao que ele representava para ele e sua comunidade. Logo no início, um dos primeiros testes de sua coragem ocorreu quando lhe foi oferecido o manjar luxuoso do rei. A pressão intensa para se conformar a essa nova cultura e a tentação de deixar de lado suas práticas religiosas eram imensas e estavam presentes a cada momento em sua vida. Mas Daniel tomou uma decisão ponderada e corajosa, decidindo não se contaminar com aqueles alimentos que poderiam comprometer sua integridade espiritual e suas crenças. Ele fez uma escolha consciente e intencional, priorizando sua fé e conexão com Deus acima do conforto material que lhe era oferecido. Essa decisão não apenas demonstrou sua coragem sublime, mas também a profunda conexão emocional e espiritual que ele tinha com Deus e sua devoção inabalável a Ele. A partir dessa história, aprendemos que, muitas vezes, precisamos estar dispostos a tomar decisões difíceis que testam nossa fé e nossas convicções mais íntimas e fundamentais. Em nossas próprias vidas, podemos nos deparar com escolhas que nos desafiam a permanecer firmes na nossa crença e valores. Como você reage quando se encontra em situações que exigem coragem moral e espiritual? Que reflexão maravilhosa essa história nos proporciona e nos encoraja a explorar ao longo de nossa vida diária. Continuando a jornada de vida e fé de Daniel, encontramos outro episódio significativo que se destaca de forma extraordinária em seu relato. Ele foi lançado na cova dos leões, um momento que à primeira vista parece desesperador e sem esperança. Apesar de saber do perigo iminente que o aguardava, Daniel continuou a orar a Deus
sem medo das consequências que poderiam vir em seu caminho traiçoeiro e cheio de riscos. Essa corajosa e decidida ação nos ensina uma lição vital que todos devemos levar a sério em nossas vidas: manter nossa conexão espiritual ativa e viva, mesmo em tempos de provação e dificuldade extrema. Quando nos deparamos com desafios profundos e situações árduas, pode ser muito fácil recuar e deixar de lado nossas práticas espirituais essenciais. No entanto, Daniel nos mostra que a oração constante e a comunhão com Deus são essenciais para permanecermos firmes e confiantes em nossa fé. A coragem de Daniel não era a ausência de medo, mas sim a determinação de agir de acordo com sua fé sincera e profunda, independentemente das circunstâncias adversas que se apresentavam. Isso nos leva a refletir sobre o que mais podemos fazer em nossas vidas diárias para fortalecer ainda mais nossa conexão com Deus, principalmente quando somos confrontados com dificuldades aparentemente insuperáveis e desafios incessantes. Qual é a sua estratégia pessoal para permanecer conectado em oração e em fé durante os períodos difíceis? Por fim, a história de Daniel culmina com sua interpretação impressionante e muito esclarecedora do sonho do rei Nabucodonosor. Aqui, ele foi capaz de trazer não apenas uma explicação clara, mas também uma mensagem de esperança em um tempo de desespero absoluto para o rei e para todo o povo babilônico. Este momento crucial nos ensina que a fé atua não apenas em nossa vida pessoal e espiritual, mas também serve como um testemunho poderoso e provocador que pode inspirar e impactar a vida dos outros ao nosso redor. Daniel, em seu papel de intérprete dos sonhos, não guardou para si mesmo o que Deus lhe revelou de maneira incrível e forte. Em vez disso, ele usou aquele momento de triunfo e conquista para glorificar a Deus e trazer esperança ao rei, mostrando que nossa fé não deve ser um segredo, mas sim uma luz que ilumina a vida dos outros. Isso levanta uma questão importante e que merece uma profunda reflexão. Como estamos usando nossas experiências de fé para impactar positivamente as vidas ao nosso redor? Somos ousados e destemidos em compartilhar nosso testemunho a respeito de como Deus tem trabalhado em nossas vidas, especialmente nos momentos difíceis e desafiadores. Lembremos que a coragem de Daniel não apenas transformou sua própria vida, mas também tocou e afetou os que estavam ao seu redor, oferecendo um vislumbre poderoso da grandeza de Deus em ação e na transformação através da fé. À medida que refletimos sobre a coragem deslumbrante e a determinação inabalável de Daniel, é extremamente importante considerar o que podemos aprender de sua vida e de suas escolhas quando enfrentamos decisões difíceis e desafiadoras em nossas próprias jornadas. Daniel não apenas confiou em Deus de todo o coração. Ele também tomou atitudes práticas que podem inspirar todos nós de maneira profunda e significativa. Ele buscou o poder da oração como um primeiro grande passo antes de qualquer decisão importante que tivesse que tomar. Daniel se voltou para Deus em busca de sabedoria, direção e força para fazer a escolha certa, mesmo quando a tentação de ceder pressionava fortemente sobre ele. Isso nos mostra que, quando confrontados com desafios e dilemas que nos fazem sentir inseguros, nosso primeiro impulso deve ser buscar a presença divina através da oração e da meditação. Essa conexão com Deus se torna essencial à medida que navegamos pelas dificuldades da vida. Ao pensar nos eventos da vida de Daniel, somos desafiados a desenvolver uma prática constante de oração que nos fortaleça e nos faça permanecer fiéis às nossas convicções e princípios. Portanto, que tal refletir sobre as maneiras como você pode tornar a oração uma parte ainda mais integral do seu dia a dia? Como você poderia estruturar um tempo especial para se conectar com Deus e dedicar momentos de qualidade a essa relação tão significativa? Outra grande lição que podemos extrair da vida impressionante de Daniel é a importância fundamental da integridade. Daniel, em sua bravura e coragem,
Se recusou a se conformar com as práticas da corte babilônica, mesmo quando isso significava arriscar a própria vida e bem-estar. Ele permaneceu fiel aos seus princípios, mesmo sob pressão intensa, vivendo uma vida de autenticidade e coragem moral. Esta é uma lição poderosa que se aplica a nós hoje. Mantermos nossa fé e valores firmes em um mundo que frequentemente nos pressiona a fazer o oposto, que tenta nos desviar do caminho que sabemos que é certo. A integridade é, em essência, ter a coragem de permanecer firme em suas convicções e crenças, mesmo quando se torna mais fácil ceder às pressões externas que nos cercam. Essa virtude é a base de um caráter sólido e é o que nos distingue como pessoas que realmente buscam viver conforme a vontade de Deus, mesmo quando isso não é popular ou aceito por todos. Fique atento a essa reflexão. Em que áreas da sua vida você pode precisar reforçar sua integridade e autenticidade? Estamos dispostos a nos comprometer com nossos valores, mesmo quando as circunstâncias exigem que sejamos flexíveis? Poderíamos realizar um pequeno inventário pessoal sobre como agimos em nossos ambientes e como essas decisões moldam o nosso caráter. Além disso, Daniel nos ensina sobre a importância de agir com sabedoria e humildade em todas as circunstâncias que cruzam nosso caminho. Ao interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor, ele fez isso com respeito, gentileza e deferência, mostrando a todos ao seu redor que a verdadeira sabedoria é acompanhada por humildade e um coração aberto à verdade. Ele não se deixou levar pela fama ou pela arrogância, nem se tornou soberbo por causa de seus dons e capacidades excepcionais. Daniel utilizou suas habilidades valiosas para o bem, sempre se lembrando de que essas capacidades eram dádivas divinas e presentes de Deus, e que deveria usá-las sempre para a glória dele. Da mesma forma, devemos reconhecer nossos próprios talentos e usá-los de maneira responsável e altruísta, sempre lembrando que são dádivas que recebemos e que devemos sempre entregar os nossos talentos de volta a Deus, servindo aos outros em comunidade, seja através de pequenos atos de bondade ou grandes iniciativas que beneficiem a sociedade ao nosso redor. A lição aqui é que, ao agirmos com humildade, somos capazes de impactar o ambiente ao nosso redor de forma positiva e significativa, semelhante ao impacto que Daniel teve na Babilônia, onde sua humildade se tornou uma característica marcante e inspiradora para muitos. Por fim, a inspiradora história de Daniel nos incentiva a confiar em Deus e a esperar pela sua intervenção muito poderosa em nossas vidas, mesmo quando as coisas parecem obscuras e difíceis. Quando Daniel foi lançado angustiosamente na cova dos leões, ele não estava sozinho. Deus estava com ele em cada instante, e ele se fez presente de uma maneira poderosa, protegendo e guardando o seu servo fiel. Essa confiança inabalável deve estar sempre em nossos corações, guiando nossas ações e pensamentos em direção ao bem, em direção ao que é certo e verdadeiro. Quando enfrentamos lutas e oposições em nosso caminho, precisamos nos lembrar de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente em tempos de dificuldade e desesperança. Ele nunca nos abandona aos nossos próprios esforços e sempre está operando em nosso favor, mesmo quando as coisas parecem impossíveis e sombrias. A presença de Deus transforma até os momentos mais desafiadores em oportunidades para crescermos e nos aproximarmos dele, reafirmando nossa confiança nele e sua soberania em nossas vidas. Assim como Daniel encontrou segurança e paz na presença do Senhor, podemos também encontrar nosso consolo e força em Deus, que nos guia em meio às tempestades, iluminando nosso caminho com sua luz inextinguível de amor e graça. Encerrando nossas reflexões sobre a extraordinária vida de Daniel, a coragem notável de Daniel é um exemplo vívido de fé e determinação que todos nós podemos nos inspirar e aprender para aplicá-las em nossa caminhada com Deus. Ele nos ensina que, por mais desafiadoras que as decisões possam ser, podemos sempre nos apoiar em Deus e em suas promessas eternas.
Vamos nos comprometer a seguir seus passos heróicos, buscando a oração como prioridade, mantendo a integridade em todos os momentos, agindo com sabedoria e sempre confiando plenamente na providência divina que nos guia e nos envolve. Que as lições extraordinárias de Daniel nos inspirem a viver uma vida de coragem, esperança e fé genuína, ainda que enfrentemos adversidades. Que possamos enfrentar nossos próprios desafios com a certeza de que Deus está conosco em cada passo desta jornada tão bela e transformadora, e que nossa fé nos capacitará a superar qualquer obstáculo que surgir em nosso caminho. O objetivo final em tudo que fazemos é sempre trazer glória a Deus, e que possamos sempre lembrar que cada um de nós pode fazer a diferença na vida de alguém ao nosso lado, proporcionando luz e esperança onde houver escuridão e desespero.